Então, bom. Peraí. Internautas da TV 61, estamos começando mais um coletivo Voz e Rua, um programa da população de rua do Distrito Federal. Estou aqui com a socióloga Paula Regina Gomes, que é uma das coordenadoras do coletivo. Como é que vai, Paula? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo jóia. E contigo, João? Estamos aqui na luta. Então, Paula, Estamos juntos. hoje é desemprego, né? É. E como que esse desemprego está afetando, né, principalmente as pessoas mais carentes e provocando mais e mais população indo para a rua. Então, eu queria que você analisasse para a gente. Aí parece que você tem alguns dados aí do IBGE, né? Tem algumas coisas aí para passar para a gente. Como é que está essa situação, Paula? Então, recentemente, a gente teve aqui no Distrito Federal os resultados, né, da pesquisa de emprego e desemprego, e também, recentemente, agora essa semana, saiu aí uma pesquisa do IBGE falando justamente sobre a questão do aumento do desemprego, né? Então, aqui no DF, o que a gente observa? Não estou com os dados aqui, eu vou falar numa leitura ampla, né, sem citar os dados específicos da pesquisa. O que a gente tem? A gente tem no Distrito Federal claramente o aumento do desemprego nos setores, né, nas cidades mais pobres. Então, a gente identifica que as pessoas com menos recursos, as pessoas de periferia, elas estão sendo mais alcançadas pelo desemprego aqui no Distrito Cidades que Federal. você se refere são as regiões administrativas, as antigas cidades satélites, né? Isso, exatamente, as regiões administrativas, né? É a pesquisa da Codeplan com o DIEESE, né, que está disponível aí nos sites e pelas redes sociais. Então, o que a gente observa, quando a gente vai ver os dados, é que desse público, né, mais pobre de periferia, a gente tem um recorte também das mulheres. As mulheres são as mais atingidas pelo desemprego, né? E o recorte racial também, né? São mais pessoas negras que estão no foco do desemprego. Então, o desemprego, ele é uma realidade nacional hoje em dia, uma realidade que desde o ano passado ela já vinha se colocando, muito fácil prospectar, né, essa crise do trabalho que a gente está vivendo e que tende a piorar, né, de forma geral. E hoje ela se configura e, evidentemente, que ela alcança os segmentos mais pobres, ou seja, ela vem provocando mais desigualdades sociais. A gente teve já inúmeras reportagens falando sobre o aumento da pobreza, da extrema pobreza, da fome. Então, hoje, indiscutivelmente, essa realidade já está posta, já é o que nós estamos vivendo. E quando a gente fala em população em situação de rua, esse cenário ainda é mais grave. Eu estava vendo agora, recentemente, antes de entrar, dados, né, de Uberlândia, dizendo que a população em situação de rua de lá aumentou significativamente, né? E então, nesse momento, o que a gente identifica é que é urgente medidas para saneamento, medidas para mudar essa realidade do trabalho, né, da ausência do trabalho. Por quê? Porque o quadro é bastante grave. E quando a gente pensa no segmento população em situação de rua, então, esse dado é ainda mais grave, porque, em geral, a gente nem tem dado aqui no Distrito Federal, quer dizer, a Codeplan agora, né, de forma bastante feliz e oportuna, está realizando o censo da população em situação de rua. Eu parabenizo o presidente Jean por essa iniciativa, por essa construção e por entender a importância da construção desse dado, e ainda bem que a gente vai ter esse censo até o final do ano, porque a partir daí, então, a gente consegue pensar melhor as políticas públicas, né? As políticas públicas, elas são construídas em cima de dados, elas são construídas em cima de ciência, se é que ela realmente quer atender o público, né? Quer atender a sociedade. Então, o que a gente observa, João,
é que, no atual momento, essa falta de dados, né, ela dificulta muito a realidade de vida da população em situação de rua. Quando a gente observa que esse segmento, ele já vinha, né, eu estou pesquisando população em situação de rua já faz alguns anos, e é notório, é claro, são evidências, né, que nos demonstram que população em situação de rua, o universo de trabalho, ele é completamente recortado pela discriminação social. Então, nós estamos falando de um público que é absolutamente estigmatizado socialmente e que isso interfere em todos os espectros da vida e, fundamentalmente, nesse espectro que é o trabalho e renda. Então, pensar na população em situação de rua, na dimensão do trabalho e renda, necessariamente, ao meu ver, eu não tenho dúvida que necessita se pensar em uma política contra a discriminação social. Então, acredito que essas duas coisas precisam ser casadas. E agora, ainda mais, o que a gente observa pós-pandemia, né, nesse momento da pandemia, é que na verdade, essa discriminação social, este estigma social aumentou ainda mais, né? Porque a gente vive, na verdade, uma lógica individualista, de negação do outro, e uma lógica individualista, né, neoliberal, que está na nossa sociabilidade, né, que vem sendo reforçada pelo que Boaventura de Souza dos Santos chama de fascismo social, que é típico da nossa sociedade autoritária e clientelística, e que, nesse contexto da pandemia, ele se coloca ainda de uma forma mais acirrada, nessa perspectiva de que a desigualdade social ela vem alarmando ainda mais a condição de vida daqueles que já viviam na barbárie. Né? Hoje a gente, como eu estou falando, a gente está perdendo até as categorias, né? Porque a gente já falava em barbárie há anos atrás, porque é realmente o que essas pessoas vivem, né? No sentido da ausência do Estado, da ausência das políticas públicas, na ausência da cidadania, na ausência do exercício dos direitos. E hoje o que a gente vê é uma situação de extermínio com um contorno político, social, que caracteriza uma lógica de criminalização da pobreza de forma muito, muito acentuada. Então, isso é um grande problema que a gente está vivenciando hoje. Então, quando a gente... Isso, antigamente, às vezes, aparecia de uma... Ele estava posto na sociedade, né, para os cientistas sociais que atuam na área, que estudam a área, essa realidade estava muito evidente, do ponto de vista das evidências, né? Mas existia ainda uma preocupação, eu falo assim, no senso comum das relações sociais, de velar, de tornar isso algo ainda velado, muito pela lógica caritativa, né, das caridades, enfim, uma lógica de uma sociabilidade afetiva, vamos colocar assim, né, no sentido sociológico. E hoje a gente vivencia um cenário em que esse velamento ele está menos posto, né? E a reverberação da criminalização da pobreza ela está declarada. Né? Então, hoje a gente vê isso de uma forma muito mais contundente do que anos atrás. Né? Quando a gente vai se deparar com umas situações de extrema vulnerabilidade, extrema vulnerabilidade que as pessoas em situação de rua estão vivendo, com extrema dificuldade de acesso ao trabalho, com a fome, com as dificuldades de receber, inclusive, doações, com essas retiradas de pertences sistemáticas que estão aniquilando a vida das pessoas de uma forma muito acelerada e tirando as perspectivas de vida, né? E a gente vê, somado a isso, um discurso de criminalização, né? de categorização de pobre como bandido. Né? Como se bandido não tivesse direito e como se bandido fosse, se só os pobres fossem bandidos. Né? E o que significa esse bandido? Né? Aquele que viola regras, aquele que viola leis. E se a gente for pensar do ponto de vista das ciências sociais, inclusive, a gente vai observar que a infração, a criminalidade, ela está em
toda a sociedade, indiscutivelmente. Né? A gente vê, inclusive, em segmentos mais abastados, ou em segmentos com acessos de poder político, os desvios, a corrupção. Os bandidos de colarinho branco, né? Os bandidos de colarinho branco, que são absurdamente perversos na sua prática de aniquilar e subtrair direitos. A gente tem todo tipo de criminalidade em todos os aspectos. No entanto, a marginalização, a criminalização da pobreza, ela está posta de uma forma muito explícita, muito evidente e muito perigosa, porque aí a gente tem configurado, então, uma lógica do fascismo social mesmo, né? Porque cabe ao Estado, embora o Estado seja extremamente violador de direitos, essas tensões entre garantir e violar direitos, né? Mas compete legalmente, e para isso que se existe políticas públicas, é importante lembrar que as políticas públicas, elas surgiram, assim, nos seus desenhos científicos, nas suas construções técnicas, metodológicas, epistemológicas, muito no contexto de se descolar da política da política fascista mesmo, que a gente viveu, nazista, fascista, salazarista, que a gente viveu no mundo. Né? Então, as políticas públicas vêm para dizer o seguinte, governar, vem para dizer o seguinte, administrar o Estado parte da lógica técnica, metodológica, teórica, epistemológica, de garantia do bem coletivo, do bem comum, da aplicação da coisa pública para garantia da vida das pessoas. Né? Essa é a grande construção, contexto em que surgem as políticas públicas no mundo. Né? Então, o que a gente está vendo hoje? Que a ausência de um Estado garantidor da vida, garantidor da superação da desigualdade social, como está posto de forma muito clara na nossa Constituição Federal, aqui no Brasil, ela, indiscutivelmente, ela vem dar espaço para esse fascismo social, e isso é algo bastante perigoso. Né? E por isso que a gente precisa urgentemente rever a questão da governabilidade, a gente precisa rever a que vem o Estado, né? E precisa questionar isso de uma forma muito contundente, principalmente quando a gente pensa nos segmentos menos favorecidos. Por quê? Porque compete ao Estado garantir a vida, em especial, fundamentalmente, naqueles que estão em situação de extrema vulnerabilidade social. Justamente porque essas vidas estão correndo mais riscos, né? E aí a gente tem um cenário pandêmico, né? Que no mundo, que ocorreu no mundo inteiro, mas que, infelizmente, nos países que negligenciaram medidas sanitárias, que negligenciaram a necessidade célere de adoção de medidas sanitárias, o quadro se agrava ainda mais, não só do ponto de vista sanitário, mas como do ponto de vista social e econômico. Né? Porque, na verdade, o que a gente tem hoje é uma crise social e econômica de grande vulto, que não se via há muitos anos atrás. Então, a relação do trabalho, hoje em dia, ela como sempre foi, ela é muito central para a gente pensar políticas públicas, ela é muito central para a gente pensar no distanciamento do fascismo social, que é obrigação, dever legal do Estado, né, e na garantia da vida, na garantia das condições de subsistência e na importância central do próprio Estado rever o seu papel no sentido de diminuir, né, as violações e garantir os direitos, de superar essas suas tensões internas, né, que são tensões próprias, inclusive da relação Estado-sociedade, mas que fundamentalmente estão ligadas a sua função de ser, né, na sociedade, que é a garantia de vida de todos e todas, em especial, evidentemente, para aqueles que mais precisam. Então, o que eu vejo hoje é que, considerando esse recorte do trabalho, né, que a gente se pôs aí a estar tratando, que é muito central que as políticas públicas elas sejam voltadas
para a garantia de trabalhos para as pessoas mais pobres de periferia, as mulheres, os negros e as pessoas em extrema vulnerabilidade social. E aí, claro, evidentemente, que se inclui o grupo população em situação de rua. Então, indiscutivelmente, se a gente quer ser sério, se a gente quer realmente ser estadista, né? Se a gente quer realmente praticar o dever do fazer as políticas públicas, a gente precisa dessa dimensão. Indiscutivelmente, que eu não vou nem dizer, né, da questão de produção e imunização da sociedade em massa com relação à questão do Covid. Evidentemente que essa é uma medida que já deveria ter sido tomada há tempos atrás, então, indiscutivelmente, né, nem se discute a necessidade disso. Agora, nós temos eu falo assim, porque eu já tenho muitos anos, né, que eu sou socióloga, já tem muitos anos que eu sou, inclusive, gestora pública, e eu vejo que nesse país a prospecção é como se fosse lenda, né? Não é algo sério de profissionais sérios, né? Prospectar aqui é baboseira, porque ninguém leva a sério, né? Então, assim, eu acho que agora já não é nem o caso mais de prospectar, já que ninguém se leva a sério, né? As prospecções, as construções com planejamento, as construções com visão de futuro, né? Como deve ser qualquer instituição séria. O exemplo é o censo, né? Que era para ter Exatamente. passado e até hoje nada de censo. Né? Tá judicializado, né? Quer dizer, o que a gente vê realmente é a falta de seriedade com a coisa pública, né? Então, assim, não é nem isso mais de prospectar, né? Não é nem essa expectativa mais de prospectar, que seria o mínimo, né, para se planejar as políticas públicas. Mas eu estou falando agora do socorro, né, imediato, né, de se pensar em ações voltadas para o universo de garantia de renda, de garantia de emprego, empregabilidade, trabalho, renda, para a superação da fome, para condições de vida em sociedade. Não há uma sociedade digna, com parâmetros humanitários razoáveis, sem que exista trabalho, emprego, superação da fome, a garantia de segurança alimentar. São questões extremamente basilares, né? Então, indiscutivelmente, isso é urgente, é para ontem mesmo, né? É para ontem. Então, esse é o quadro que eu vislumbro, né? Considerando que a gente precisa associar isso a entender que as pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, elas o estão historicamente. Não aconteceu uma mágica de uma hora para outra, não foi um problema pessoal, individual, né? Essa individualização da realidade social também é uma tragédia humanitária muito própria de sociedades com viés neoliberal, né? Postos na sua sociabilidade, na sua forma de interação das relações mais básicas. Então, a gente entender que essas pessoas estão em situações assim, e essa situação se agrava em momento de crise, justamente porque elas já vêm de um recorte histórico de subtração de garantia de direitos, né? Já vem por um processo histórico de ausência de reparação. Nós temos problema sério no Brasil, que é a total ausência de reparação. Os negros não foram reparados, as mulheres não são reparadas, os segmentos mais vulnerabilizados nunca são, eles são punidos, estigmatizados e criminalizados. Ao contrário. Então, indiscutivelmente, a gente tem que associar a garantia de vida por trabalho, emprego, renda, segurança alimentar, com o respeito à dignidade humana, ao ser humano que está em condição de pobreza. Né, descolar a imagem da criminalização, descolar essa imagem da estigmatização social, da discriminação, que é crime, né, discriminação social pela condição de ser pobre, né, desses segmentos. Então, essas duas dimensões, elas indiscutivelmente precisam estar juntas, e é para ontem, é urgente, se a gente quer falar em uma sociedade voltada para o exercício público da garantia do bem comum, da vida em sociedade. Muito bem.
Paula Regina Gomes, uma das coordenadoras do coletivo Voz Rua, agradeço muito você aqui, né? Você é a âncora aqui desse programa, e a gente volta na semana que vem. Um grande abraço para você, querida. Um grande abraço, querido, muito obrigada, parabéns, sucesso, estamos juntos. Valeu.